vocês? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente entender e conhecer sobre métodos quantitativos. Esse momento difícil que a gente está passando, ele está servindo para que as pessoas elas tomem conhecimento e deem mais valor sobre a pesquisa científica. No Brasil, a pesquisa científica ela é desenvolvida principalmente nas universidades públicas. No entanto, as universidades públicas elas vêm sendo negligenciadas nos últimos anos. A maior parte das pesquisas científicas elas se utilizam de métodos quantitativos para a obtenção das informações, a partir do tratamento e da coleta dos dados que foram levantados com a pesquisa. O meu intuito aqui hoje é ajudar vocês a desenvolverem uma visão crítica ao analisar os resultados apresentados numa pesquisa. Para isso, eu quero sugerir uma leitura para vocês de um livro que se chama Como Mentir com Estatística, do autor Darrell Heath. Ele traz diversos exemplos de situações em que números, gráficos e a estatística ela foi manipulada e como que isso pode afetar a vida de uma pessoa. O primeiro ponto que a gente tem que analisar quando a gente está diante de resultados de uma pesquisa é a amostra que foi utilizada naquela pesquisa. A amostra ela tem que ser representativa. O que isso significa? Ela tem que representar a população que ela está refletindo. Então, ela não pode ser tendenciosa. O processo de amostragem ele é importante porque muitas vezes a gente não consegue analisar toda a população. Porque imagina, a gente analisar toda a população, isso ia ser muito demorado e ia tornar a pesquisa cara, o que inviabilizaria a sua realização. Então, por isso que é tão importante selecionar uma amostra que seja representativa dessa população. Um exemplo que a gente tem são as pesquisas eleitorais. Muitas vezes as pesquisas eleitorais elas são feitas em um município apenas e com um número reduzido de eleitores. Só que a forma como esses indivíduos que vão fazer parte da amostra são selecionados, ele faz com que os resultados das intenções de voto dessa pequena amostra, ela represente toda a intenção de votos da população brasileira. Sempre levando em consideração o intervalo de confiança e a margem de erro que a pesquisa tem por estar sendo realizada com uma amostra e não com toda a população. Então, com isso, a pesquisa ela pode ser realizada num curto espaço de tempo e a um custo relativamente baixo. Atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, vem acontecendo uma divulgação mais ampla de pesquisas que tratam principalmente sobre o uso de medicamentos para o tratamento da Covid-19. E na medicina, a seleção da amostra ela é ainda mais importante, porque os indivíduos eles têm que ser selecionados de forma aleatória, para que o pesquisador ele não possa influenciar nos resultados da pesquisa. Então, para que os resultados dessa pesquisa elas tenham validade, a amostra ela tem que ser selecionada de forma aleatória. E além dela ser selecionada de forma aleatória, ela é dividida em dois grupos. O grupo de tratamento, que é aquele que efetivamente vai receber o tratamento que está sendo pesquisado, e um outro grupo de controle. Isso para quê? Para que o pesquisador ele consiga isolar outros fatores que possam influenciar no resultado da pesquisa, inclusive fatores psicológicos. Um outro ponto importante que a gente tem que analisar, além de como foi selecionada a amostra que vai ser pesquisada, são a apresentação dos resultados com elementos gráficos. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar. Então, os gráficos eles são utilizados principalmente para demonstrar tendência. Então, aqui eu trouxe um exemplo que o autor ele coloca no livro de como que gráficos podem ser manipulados para apresentar, ou para gerar um impacto que o pesquisador ele quer que aqueles números gerem no leitor.
Então, aqui a gente tem os mesmos dados apresentados em escalas diferentes. Então, no primeiro gráfico, a gente, né, analisando assim o primeiro impacto que ele causa é de que a remuneração, né, nesse período analisado, sofreu uma grande elevação. Só que no segundo gráfico, a gente pode ver que essa remuneração ela praticamente se manteve estável no período analisado. Então, o gráfico ele pode ser utilizado para corroborar aquilo que o pesquisador está querendo apresentar com os resultados da sua pesquisa. Então, como a gente acabou de ver, essas análises meramente visuais podem levar a erros e a julgamentos equivocados. Então, a análise de dados por meio de métodos quantitativos, ela exige dados confiáveis, obtidos por amostras representativas, analisadas por meio de metodologias adequadas de análise. Isso são elementos fundamentais para que a gente consiga extrair informações com credibilidade estatística. E essas informações, elas podem ser utilizadas de forma estratégica para monitorar processos, para analisar tendências, para criar modelos de previsão e também para ajudar na tomada de decisão. O livro, ele ainda traz 5 perguntas que a gente tem que levar em consideração quando está analisando os resultados apresentados em uma pesquisa. A primeira pergunta é: quem diz isto? Então, a gente tem que analisar se tem alguma intenção por trás daquelas informações que estão sendo apresentadas naquela pesquisa. A segunda pergunta é como ele sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com a evidência de uma amostra tendenciosa. O autor ainda traz mais um questionamento. A amostra ela é suficientemente ampla para permitir qualquer conclusão fidedigna? Então, a gente viu lá no início, né, que a amostra ela tem que ser representativa da população para que a gente consiga extrapolar os resultados da amostra para toda a população. Senão, aquele resultado ele vai ser restrito somente para aquela amostra que está sendo analisada na pesquisa. A terceira pergunta é: o que está faltando? Então, nem sempre todos os casos são apresentados nos resultados e nas conclusões. Muitas vezes o autor apresenta aqueles que corroboram com a sua questão inicial de pesquisa. A quarta pergunta é: alguém mudou de assunto? Por exemplo, em uma entrevista, muitas vezes a informação que o entrevistado passa nem sempre é o que acontece na realidade. Então, por isso que a gente tem que ter uma visão crítica ao analisar os resultados da pesquisa. E a última pergunta que o autor traz é se isso faz sentido, porque muita estatística ela é falsa logo de cara. Ela é aceita somente em virtude da mágica dos números, né? A gente brinca que em estatística a gente pode torturar os números até que eles digam aquilo que a gente quer que eles digam, né? Então é isso, pessoal. Se cuidem, um abraço e até a próxima.